Olá, meus queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe cada um de vocês. Hoje estamos aqui mais um domingo do Senhor, e que alegria poder estarmos meditando mais uma vez juntos a palavra de Deus. E hoje nós celebramos o primeiro domingo da Quaresma. Nós iniciamos então um tempo novo na igreja, né? Esse tempo litúrgico, esse tempo quaresmal. Nós iniciamos o tempo da Quaresma na quarta-feira de cinzas, onde nós recebemos as cinzas, como sinal de penitência, como sinal de nós nos recordarmos que do pó nós viemos e do pó nós voltaremos, né? Então, que maravilha poder vivenciar esse tempo tão gostoso, um tempo de meditação, um tempo de jejum, oração, penitência, caridade, né? Como é gostoso, maravilhoso nós podemos vivenciar esse tempo. É um tempo que nós temos, né, que silenciar o nosso coração, silenciar a nossa vida, porque nós estamos ouvindo muitas vozes, muitas perturbações em nossa vida. O que nós estamos ouvindo, o que nós estamos fazendo, o que eu vou fazer para essa quaresma, né? É um tempo de preparação. Nós temos que preparar a nossa vida. E nos preparar para quê? Né? Para esse desafio, para nós conseguirmos superar as dificuldades, superar essas maldades, esses desejos, né, carnais, tantas coisas, tantas tentações na nossa vida, porque nós vivemos num mundo cheio de prazeres, de todos os sentidos. Então nós temos que conseguir suportar isso, né? Através do quê? Do jejum. Por isso, 40 dias, né? Jesus ficou nesse deserto 40 dias, sofrendo tentações. Então vamos ouvir de fato o que o Senhor Jesus quer nos falar neste primeiro domingo da Quaresma. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, é um trecho curto, né? Um trecho bem curto. Hoje nós, então, durante esse ano, nesse tempo, ano novo do ano litúrgico, nós estamos ouvindo o Evangelho de São Marcos, né? E diferente de São Mateus, de São Lucas, né? Ele narra diferente o Evangelho. Então São Mateus, São Lucas, por exemplo, coloca quais foram as tentações ali que Jesus sofreu no deserto. Porém, São Marcos, ele não coloca, né, as tentações. Ele diz apenas que o Espírito levou Jesus para o deserto, né? Conduziu Jesus para o deserto. Aqui eu já quero colocar algo importante na nossa vida. Deus, né? Jesus não precisaria nada disso. Mas Ele quer mostrar para cada um de nós, como humanidade, como homem, como mulher, pessoa, que é possível suportar as tentações da humanidade. É possível. Tanto que Ele se coloca nisso, né? E a palavra diz que o Espírito então levou Jesus ao deserto. Que gostoso saber disso. Significa também que o Espírito está conosco o tempo todo. É o Espírito Santo que nos conduz. É o Espírito Santo que nos guia, né? E é o mesmo Espírito que guiava Jesus no deserto, né? E o deserto nós temos que lembrar sempre que é um lugar de encontro com Deus. O deserto é um lugar onde nós se afastamos exatamente do mundo terreno,
das conversas, das gritarias, das coisas erradas, enfim, nós nos afastamos dessas coisas e tiramos o encontro com Deus. Então é um lugar de meditação. Também podemos dizer que é um lugar de sofrimento, né? Até porque o povo no Egito demoraram aí 40 anos para atravessar, né, esse deserto. Claro que da onde eles estavam, o povo, até a Terra Prometida, não era longe, não era distante. Mas esses 40 anos foi de fato até a conversão, né? Até acontecer a conversão desse povo para que eles pudessem entrar na Terra Prometida. Então, o deserto é um sentimento de várias coisas. Mas nesse tempo quaresmal é um sentimento hoje de encontro com Deus, dessa intimidade com Deus, de estar com Deus. Então Jesus se recolhe ao deserto. E ali a palavra de Deus diz que ele foi tentado por Satanás. Não fala então aqui quais foram as tentações, então através disso vamos tentar tirar um proveito importante, né? A palavra diz então que Jesus foi tentado no deserto nesses 40 dias. Na teologia nós podemos dizer exatamente que 40 dias, não que foi somente 40 dias, né? Assim como o dilúvio, 40 dias, né? A palavra diz que choveu 40 dias e 40 noites. Esse 40 é um número simbólico, porque nós podemos tirar muitas coisas aqui. Esse 40 dias que Jesus ficou no deserto pode ser esses 33 anos que Jesus viveu na terra, né? E durante essa vivência na terra, ele foi tentado por Satanás. Assim, cada um de nós, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós seremos tentados por Satanás. E por que nós temos que saber disso? Porque Satanás está o tempo todo, né, nos atentando. Ah, mas quem é Satanás, né? Muitas vezes as pessoas falam que Satanás a gente vê em filmes, né? Desenhos, é o bichinho lá vermelho com anteninha, né? Com rabinho, enfim. Pode ser, mas Satanás, a palavra de Deus não coloca isso, né? Na verdade, a única passagem, em um único momento que Jesus fala, faz uma expulsão de Satanás, né? Ele fala assim, se afasta-te de mim, Satanás. Em que momento isso acontece, né? Se nós puxarmos um pouco as leituras, foi para Pedro, né? Ali Jesus fala para ele o quê? Se afasta-te de mim, Satanás. E aí se nós continuarmos a leitura, ele diz, porque não pensas como Deus, não pensas coisas de Deus. Então veja, Satanás não é somente a parte talvez física ali de nós vermos algo, mas espiritualmente, né? Algo que está em nós. Então todo aquele sentimento ao contrário de Deus é Satanás que está agindo em nós. Então, a qualquer momento, quando nós temos um pensamento ao contrário de Deus, né? As coisas que não são de Deus, é Satanás. Então perceba como nós somos tentados diariamente na nossa vida. Por isso é um tempo importantíssimo para nós. Viver o tempo da quaresma é exatamente um tempo de jejum, um tempo de oração, um tempo de penitência, né, da caridade para ajudar o próximo. Mas o jejum é importante para nós, muito importante. Quando nós jejuamos, a ideia é fazer com que você consiga suportar, né? Você ter o controle de você, mostrando assim que é possível você controlar uma tentação. Por isso que muitas vezes, né, nesse tempo as pessoas colocam coisas, principalmente de comida, né, ou bebida, mas as pessoas colocam, nesse tempo de quaresma eu não vou beber cerveja, né, porque é algo que a pessoa gosta. E ele se dedica a falar assim, eu vou conseguir, né? Mostrando que é capaz de suportar a tentação, né? E a oração, porque quanto mais nós rezamos, mais nós temos um encontro com Deus. E essa intimidade, que é importantíssima. E quanto mais então nós rezarmos, mais nós estivermos em oração, mais nós vamos estar com Deus. E vamos aprender a lidar com essas tentações.
Jesus mostrou para cada um de nós que é possível sofrer a tentação e superar ela. A tentação para nós não é pecado. De forma alguma a tentação é pecado. O pecado é cair nessa tentação. Então, que possamos pedir a graça de Deus, que possamos pedir a sabedoria de Deus. Nós estamos num momento importantíssimo da igreja. Um momento que nós vamos nos recolhendo das coisas, né? Ficando mais silenciosos. Se hoje eu assisto tanta televisão, tem pessoas que madrugam assistindo televisão, né? Silencia o coração, pega a sua Bíblia, ouça a palavra de Deus. É o momento de meditar mais, ouvir as coisas de Deus. Acalmar o seu coração, né? Acalme o que hoje tem nos perturbado, a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, que não para inquieta, né? Então é o momento de acalmar o coração, acalmar a nossa vida, pedindo essa graça de Deus, pedindo essa sabedoria. Nós vamos ter ainda quantos domingos pela frente, né? Para chegarmos na Semana Santa, depois a Páscoa. Mas que possamos então vivenciar muito bem esse tempo da Quaresma. E tire você achando que eu vou aproveitar para fazer um regime. Então não é isso, não quer dizer isso. Mas sim superar as dificuldades. Superar o que hoje você não consegue superar. Porque muitas pessoas exatamente sofrem a tentação diariamente, vivem no pecado, né? Até digo que talvez pensam até que é um pecado de estimação, né? Porque já corre o pecado há tanto tempo que virou estimação. Então esse pecado hoje vive em mim, mora em mim e eu tenho que arrancar. E como é que eu arranco isso? Como é que eu arranco essa tentação, esse pecado de mim que já está há tanto tempo, há tantos anos na minha vida, né? Através de jejum, de oração, de penitência, de caridade. É isso que nós temos que fazer. A palavra de Deus é clara. E Jesus nos mostra ainda mais, né? O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Que possamos de fato nos converter. A conversão ela é fundamental na nossa vida. E para que tudo isso ocorra na nossa vida, para que tudo isso transforme a nossa vida, nós temos que nos converter. Porque enquanto eu não sentir a conversão em mim, de que fato Deus fez a transformação na minha vida, nada disso vai mudar. Nada vai mudar. Nada vai acontecer na minha vida. Então, para que essas coisas aconteçam na minha vida, eu tenho que converter. E nós temos que converter o quanto antes, porque o reino está próximo. E a gente não sabe de fato quando Deus vai voltar ou quando nós vamos nos apresentar para Ele. O que eu espero de cada um de nós, né, inclusive de mim, é que possamos nos livrar dessas tentações, nos livrar desses pecados que atormentam a nossa vida, que realmente faz com que eu me afaste de Deus. Hoje, esse evangelho é tão bom, né? Tão maravilhoso, porque São Marcos não coloca as tentações mostrando para nós passo a passo. Ele já disse que Jesus foi tentado esses 40 dias por Satanás. E eu expliquei que Satanás é todo aquele pensamento ao contrário de Deus. Então nós somos tentados a cada dia, não 40 dias, porque não adianta nada nós vivenciarmos esses 40 dias depois que acabou, achar que agora eu estou livre, né? Só o ano que vem na próxima quaresma. Não é isso que Deus quer. Por isso que eu venho pela parte da teologia, né? Dizendo que o 40 dias nada mais é que um número simbólico, né? Assim, como o dilúvio, como a travessia desses 40 anos no deserto, enfim. Não importa para nós quantos dias, quantos anos, né? O que Jesus quer nos falar. E falando sobre o dilúvio é algo importante, porque se nós puxarmos hoje a leitura, fala sobre o dilúvio, né?
E é algo tão importante porque ali Deus faz uma promessa com o ser humano, mostrando que Deus, na sua misericórdia, ama o povo. Ele quer que todos sejam salvos. Ele quer isso. O problema é que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. E aquele povo não conseguiu ouvir que o dilúvio estava vindo. Então, pouquíssimas pessoas foram salvas, né? Mas por quê? Porque eles não quiseram entrar na arca, não acreditaram no dilúvio. Então veja, mas Deus quis salvar a humanidade. Deus quis. E tanto que Deus nos ama tanto que, como sinal, faz uma aliança com o ser humano. Então Deus ali faz uma aliança, né? E essa aliança que Deus faz com a gente é o arco-íris, né? Aquele arco, quando nós vimos no céu, nós temos que lembrar imediatamente, né? Que é uma aliança com Deus, mostrando então que não vai mais acontecer o dilúvio. Deus prometeu isso para cada um de nós, através dessa aliança. E a aliança é um sinal de compromisso, né? Todos que namoram, são casados, possuem uma aliança como sinal de compromisso. Então Deus faz essa aliança, e essa aliança é o arco-íris. Então que possamos nunca esquecer disso, porque muitas vezes a gente vê, principalmente em desenhos, né? Que a gente vai encontrar ali no fim do arco-íris um baú de tesouro, essas coisas, né? Não, nós vamos encontrar Deus, né? Porque isso aí é uma promessa de Deus, que não haveria mais dilúvio enquanto nós estivéssemos ali vendo essa aliança, né? Então Deus fez uma promessa com o ser humano, mostrando o quanto nos ama. E essa caridade, esse amor todo é exatamente isso. Deus pede que nós possamos nos converter, né? E crede no Evangelho. Nós temos que acreditar em Jesus Cristo. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, que possamos viver bem esse tempo quaresmal. Que possamos pedir cada vez mais a graça, a sabedoria. Se você for tentado, reze. Se você não consegue desgrudar do celular, reze, pede a Deus. Desliga, faz qualquer coisa. Mas comece a evitar, tirar essas coisas que realmente perturbam a nossa vida. É um momento de você se entregar mais a Deus. Então que possamos fazer isso, vamos nos recolher um pouco, sabe? Quantas vezes nós chegamos na igreja e as pessoas conversando dentro da igreja, é um momento de nós nos ajoelhar, adorar, agradecer a Deus, pedir a graça de Deus, mas em silêncio no seu coração, o silêncio de Maria, né? Então que possamos fazer isso, que possamos reconhecer, né, cada vez mais os nossos pecados. Nós temos que ser humildes e reconhecer que somos pecadores e pedir a graça de Deus, pedir sempre essa sabedoria e cada vez mais na sua infinita misericórdia que possamos nos afastar do pecado, da tentação, da maldade no nosso coração e do nosso sentimento, do nosso pensamento, né? Que possamos afastar todo o mal do nosso sentimento, porque todo sentimento ao contrário de Deus é Satanás. Então que possamos afastar isso da nossa vida. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E até a próxima, se Deus quiser.